Olá, minha gente. Primeiro domingo da quaresma, tudo bem com vocês, né? Deus abençoe a todos, o seu lar, a tua família, a tua casa. E hoje, primeiro domingo da quaresma, né? Primeiro domingo da quaresma. Bom, o evangelho que nós lemos, né? Se você foi Marcos capítulo 1, versículo 12 ao 15. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho dessa primeira semana da quaresma. Primeira semana da quaresma está no nosso livrinho, página 25, se você tiver, acompanhe conosco. Jesus permaneceu no deserto por 40 dias. Ali enfrentou e venceu a tentação. Em seguida foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e convidando à conversão. Sabemos que Ele é o Senhor da vida e Salvador do mundo. A todos é oferecida a estrada da salvação no meio dos combates da existência, tantas vezes semelhante a um dilúvio que arrasta tudo, ou nos desertos da existência, quando a tentação nos assalta. A oportunidade é oferecida, mas há de ser escolhido no mistério da liberdade humana. Deus não impõe nada. Antes, oferece gratuitamente o caminho da realização e da felicidade. Saber-se destinário da salvação, descobrir-se feito para a felicidade e não para a perdição. Daí o olhar da quaresma com o qual queremos incluir a todos, para sermos embaixadores de Cristo. Em nome dele, todos os cristãos sejam portadores do convite à reconciliação com Deus, sendo seus colaboradores e missionários. Aceite ir ao encontro dos outros, conhecer suas histórias, percorrer com paciência as páginas dos retratos da vida, superar barreiras e vencer distâncias para levar a feliz notícia da salvação a todos. E a salvação é a oportunidade oferecida a cada um de nós. Olhar ao longe para descobrir destinários da salvação. Nos faz contemplar no espelho da palavra de Deus os nossos próprios limites e pecados. O tempo da salvação traz consigo o encontro maravilhoso chamado Sacramento da Penitência. A Igreja quer chamar de novo homens e mulheres que eventualmente tenham afastado da confissão a procurarem de novo a graça da proclamação pessoal do amor de Deus e a que todos têm direito através do ministério dos sacerdotes. Quaresma é tempo de salvação para todos os que entrarem de novo na escola do autodomínio, equilíbrio dos próprios instintos, ou se quisermos com as palavras a serem redescobertas. Tempo de jejum, abstinência e penitência. Cada pessoa escolha seu modo de exercitar nessa semana, pois o tempo da graça chegou. Quaresma é tempo de salvação para todos, para os que descobrirem que as feridas de nosso tempo são especialmente as do relacionamento. Começarem entre as pessoas para chegar às nações. Quaresma é tempo de salvação e a ser suplicada a Deus, pois sabemos bem que não somos capazes de edificar sozinhos um mundo novo. Com as indicações que seguem, faça diariamente sua leitura orante para Deus, para a palavra de Deus, da palavra de Deus. Entretanto, não abandone suas práticas regulares de piedade com a oração da manhã e da noite, o agradecimento a Deus nas refeições, ao rosário de Nossa Senhora. A Igreja nos oferece propostas para uma vida cristã muito normal, ritmada pelas horas do dia e pelos apelos de Deus. Bom, eu vou falar um pouquinho. Basicamente, esse resumo da primeira semana é o que eu ia falar, mas foi o que o padre ontem, né? Sábado, o meu pároco, ele disse que nessa quaresma e na vida, né?
nós temos o dilúvio e o deserto. Deserto, a gente imagina aquele monte de areia e nada. E se tiver uma água ali, é ilusão, né? E o dilúvio, só água, só água. E na nossa vida, a gente tem de um lado o deserto e de um lado dilúvio. Se formos ver semelhança, nós íamos a vida toda e nós não íamos procurar. Mas se fosse diferença, a gente ia. A gente falava aqui na hora, né? Seco, molhado. Mas, primeiramente, lá no início, né? Quando Jesus permaneceu no deserto por 40 dias, ele enfrentou e venceu a tentação. E, primeiramente, a toda é oferecido a estrada da salvação no meio dos embates da existência, tantas vezes semelhante a um dilúvio que arrasta tudo. Tantas vezes a estrada da salvação no meio dos embates da existência. Às vezes nós não sabemos de nada, Deus nos mostra muitas coisas e a gente deixa tudo levar. Não esquece, minha carreira eu não quero mais. Igual um dilúvio. E às vezes ou no deserto da existência, quando a tentação nos assalta. Deus, em nenhum momento do evangelho, se você pode ler a Bíblia toda, ninguém consegue ler a Bíblia toda, mas você pode ler a Bíblia toda, que não vai conseguir achar em nenhum momento que Deus, ou os profetas, ou os apóstolos, ou os discípulos, ou as pessoas falaram que a vida seria fácil. Muita gente, muitos pregadores, né, aqui no nosso tempo atual, muitos padres já falaram, né, que nossa vida não vai ser fácil. Mas eu falo isso de novo porque não entendem. Várias pessoas falam: minha vida tá complicada, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ir pra igreja e tal. Meu irmão, minha irmã, igreja não é um evento que você pode descartar. Lógico, trabalho é importante, o dinheiro nos ajuda, mas a gente às vezes não tem que pensar só no lado financeiro, só no lado material. Às vezes a gente tem que pensar no lado espiritual, porque falando, né, não só nessa coisa de espiritual, mas eu estava vendo, eu gosto um pouquinho de sertanejo, mas sertanejo não é pra ouvir. Bom, quem vê a canção nova toda às 4h30 da tarde tem canção nova sertaneja, né? Então, lógico, sertanejo é adequado, mas enfim, tem uma dupla que eu gosto, que é Jonas e Frederico, que estavam falando que 90% dos artistas pro lado de fora, pro lado exterior, estão bem, mas se formos ver mesmo, não é só a conta financeira, mas tudo está caindo aos pedaços. Porque para nós, que nós não vemos a vida deles, nós estamos pensando, tá tudo bem, mas se formos ver realmente a vida deles estão numa miséria. Então, mas o que tem a ver com o que eu tô explicando? Isso tem a ver porque nós não temos que mostrar para os outros que a gente tá bem. Lógico, a igreja não é um evento que a gente pode deixar para depois. E nós também não temos que falar para os outros que a gente tá bem, mostrar que a gente tá bem. A gente tem que mostrar, a gente não mostra, mas a gente tem que mostrar a Deus. Como diz na quarta-feira de cinzas, a tua mão esquerda não tem que saber o que tua mão direita faz. Só Deus, só teu pai tem que saber. E falando, né, depois desse dilúvio, nesse deserto, né, que a imagem principal que fala para essa primeira semana da quaresma, é sobre essa imagem do deserto e do dilúvio.
Às vezes, né? Às vezes muitas, no deserto a gente vai ser tentado, vai ser assaltado. A gente vai ter tentações, por exemplo, vou mostrar uma. Você não vive o deserto? Então tá. Ó, tá fazendo propósito de doce. Por que muita gente fala, né, propósito de doce? Porque a gente gosta de doce. Eu, por exemplo, tô fazendo. Mas, tipo, o padre falou uma coisa ontem que eu presto sempre atenção nas reflexões, tanto de padre, tanto de pregador, que a gente tem que prestar atenção mesmo, né? Em todo momento da missa. Mas ele falou na reflexão ontem que é impressionante. Por exemplo, a gente faz uma dieta de doce ou propósito de, né? Por exemplo, nessa quaresma de doce, e nessa quaresma, na bendita quaresma, aparece o que? Doce. Eu tava. Foi ontem. Ontem? Não. Dia 19, né? Minha mãe, ela pediu pra eu pegar uma coisa na bolsa, na mochila dela, e era na bolsinha do meio, aí peguei, tá? Vi uma barra de chocolate ali. Não falei nada. Aí no dia seguinte, ontem, né? Eu, depois do almoço, sempre queria como um docinho e tal, uma sobremesa só pra degustar. Aí eu vi no canto da geladeira a barra ali. Eu falei, ô senhor, a tentação é grande. Mas fique firme. Aí eu lembrei que tinha açaí, né? Então vamos dar açaí. Mas, realmente, quando a gente faz uma coisa, um propósito de uma coisa, é aí que as tentações aparecem. Porque é a mesma coisa, você escolher Deus, as tentações aí que vão aparecer. Se você, antes de você escolher Deus, as tentações estavam nem aí. Porque elas querem tirar você de Deus. Aí você escolher Deus, aí as tentações aparecem. Você faz um propósito de doce, aí os doces aparecem. Mas tem que ficar firme. Eu tava. Eu botei algumas coisas, né, no açaí ontem. Aí eu vi um granulado. É doce, né, zero açúcar que eu tô fazendo pra pôr. Aí eu vi. Eu fiz assim, né? Pro lado pro outro. Mas não, né? Porque também o Padre Roger Araújo, ele falou uma coisa muito interessante. Porque não é fazer o propósito para se parecer. Não é fazer o propósito pra. Eu tô fazendo propósito porque ele tá fazendo. O propósito não é só pra retirar alimentos ou tentar ficar 40 dias sem aquele alimento, não. O propósito é para te ensinar alguma lição. Entendeu? Ah, de doce. Ah, porque você é muito exagerado. Não suporta ver uma coisa na sua frente. Não suporta ver, por exemplo, uma tentação. Já vai. Você tem que rever isso. Então, rever esse conceito. Então, esse jejum, essa penitência não é só para se mostrar. Não é para se mostrar. Nem é para se mostrar. Não é para se mostrar. É para você aprender uma lição. De tirar disso uma lição. Entendeu? Então, se você tá fazendo jejum, a penitência igual eu, muita gente, falando nisso, muita gente confunde penitência e jejum. Jejum por exemplo, não vou comer doce por 40 dias, não vou comer carne por todas as sextas-feiras. Aliás, nem na quaresma. A gente tem que fazer a abstinência de carne todas as sextas-feiras, tá bom? Não vou comer, sei lá, batata, carboidrato por 40 dias. Não vou comer pão por 40 dias. Isso é jejum. Jejum. A penitência, por exemplo, nesses 40 dias eu vou rezar todo dia o Terço da Misericórdia. Não, eu vou rezar todos os dias o Terço da Misericórdia e o Terço Mariano, entendeu? Essa é a sua penitência. Eu vou rezar o rosário todos os dias. Então, cada um faça a sua penitência, do jeito que você vê, né, a sua penitência. E vamos um pouquinho na página 26 e falar assim, que sobre a penitência, achei aqui. E falando, né, que seguimos o jejum e a penitência. E a abstinência também. A abstinência é tirar, ok?
Quaresma e tempo de salvação para todos os que entre